Hora, estarmos como igreja reunida, congregada nesse sábado para celebrar tudo aquilo que o Senhor faz, mas sobretudo aquilo que o Senhor representa para cada um de nós. Agora nós queremos nos conectar com o Senhor através da Tua Palavra, estar mais perto de Ti através do texto sagrado. Antes de abrirmos a Bíblia, nós pedimos humildemente, mas no nome santo de Jesus, o colírio do Teu Santo Espírito, para que o mesmo seja derramado sobre as nossas vistas e possamos enxergar de maneira mais clara a Tua vontade, o Teu desejo, os Teus planos e projetos para a nossa vida enquanto peregrinos nessa terra. Bondoso Deus, nós não ousamos colocar as nossas almas no território sagrado, colocar os nossos olhos diante das linhas e entrelinhas do texto, sem pedir que o Senhor caminhe conosco nesse estudo, porque queremos que tudo mais que possa porventura nos atrapalhar de ouvir a Tua voz seja deixado de lado agora. Pensamentos paralelos, ruídos verbais, angústias de espírito, ansiedades, contas pendentes, tudo aquilo que porventura venha competir lugar no nosso coração, desviar a nossa concentração, nós imploramos que isso seja abafado, que isso seja descartado, que isso não sirva de obstrução para a voz poderosa e penetrante do Teu Santo Espírito. Portanto, dá-nos a clareza de entendimento para que sejamos alimentados pela Tua Palavra. Dá-nos a sensibilidade de alma para que sejamos tocados pelo grande intérprete, o intérprete sobrenatural da Bíblia, o Espírito Santo de Deus. Nós oramos por isso e o fazemos humildemente, mas naquele nome que não pode errar, o nome do nosso maravilhoso Jesus. Amém e amém, amém, amém. Que gostoso poder estar com vocês aqui de novo. Ontem nós começamos aqui a nossa jornada compacta de um fim de semana de estudos no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus é o endereço que nós escolhemos. Aliás, primeiramente, bom sábado, né? Para quem eu não havia cumprimentado, eu tive a oportunidade já de cruzar com alguns de vocês aqui nos corredores da igreja, no hall de entrada da igreja, e a gente já trocou algumas saudações, mas para quem eu ainda não havia cumprimentado, um feliz sábado. Bom sábado para vocês, que bom poder estar com vocês aqui novamente, como o pastor Jefferson mencionou, nós estamos de passagem aqui na Flórida e foi muito bom a gente cruzar essas oportunidades, estar esse fim de semana com vocês aqui, pastor e Keila, muito legal poder estar com vocês aqui, tá bom? Evangelho de Mateus, você está com sua Bíblia aí? Novo Testamento, vamos lá, segundo bloco da Bíblia, segunda sessão da Bíblia, Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, hoje nós vamos fazer uma escala no capítulo 24, verso 1 em diante, porque o nosso desembarque final é no final do capítulo 24, tá? Mas a gente vai fazer uma ligeira conexão no início do capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. Enquanto você está folheando sua Bíblia aí, alguns podem usar o aplicativo aí do celular também, só não se confunda agora com outras coisas no celular, mas pega aí a sua Bíblia e use para você acompanhar junto com a gente o Evangelho segundo Mateus, o capítulo 24, verso 1, e antes eu queria fazer uma enquete aqui com os pais dessa igreja. Quando eu falo pais, eu estou falando pais do sexo masculino, tá? Porque às vezes a gente usa pais de maneira generalizada, né? Pais incluindo mãe, não, pais do sexo masculino. Quem são os pais aqui da igreja? Deixa eu ver as mãos, levanta aí. Ok, enquete rápida, abaixa um pouquinho. Agora, de vocês que levantaram a mão, vocês que são pais, tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 filhos. Vocês que levantaram a mão, quantos são pais assumidamente corujas? Pais babões, levanta a mão aí. Pode levantar a mão, não, quem é pai babão, coruja mesmo, coruja de se orgulhar. Ah, que bom, que bom. Eu estou sentindo o que vocês estão sentindo há aproximadamente 1 semana e meia. É uma coisa estranha, né? Parece que há 1 semana e meia Deus instalou uns aplicativos diferentes em mim assim. E eu comecei a ter algumas sensações, algumas coisas que eu nunca tinha sentido. Por exemplo, eu aterrissei aqui nos Estados Unidos essa semana, eu acho que foi na quinta-feira, e quando eu aterrissei, desci ali no aeroporto de Miami, eu fui pegar minha mala, o Franz já estava me esperando lá para a gente poder se encontrar e vir aqui para a região de vocês, eu fui pegar minha mala e eu tive uma sensação que eu nunca tinha tido antes, uma sensação de incompletude, de estar num lugar, Magno, mas sentir falta de alguma outra coisa.
E toda vez que eu tinha vindo aqui para os Estados Unidos, eu sentia, sabe, uma sensação de feliz, né? Puxa vida, cheguei nos Estados Unidos, olha só, minha mãe acha que eu venci na vida por isso, né? E eu pensava, toda vez que eu falo para ela que nos Estados Unidos, ela fala de boca cheia para as amigas, para as comadres lá da vizinhança, meu filho está nos Estados Unidos e tal. E eu tinha essa sensação, né, fazendo eco a sensação da minha mãe, eu falei, pô, estou nos Estados Unidos, né, que coisa boa. Mas dessa vez eu cheguei com uma coisa assim de, puxa vida, não sei a hora que eu vou voltar para o Brasil. Por quê? Porque eu deixei lá para trás um pacotinho de gente de 3,370 kg com 49 centímetros, que toda vez, Niquinho, que ouve a voz do papai, ela regala os olhos assim e fica, ó, procurando quem é esse ser com essa voz melodiosa. Exagerei, tá bom, vai. Eu admito, exagerei. Mas quem é esse ser com essa voz que falava comigo quando eu estava lá, dentro da barriga da mamãe? E olha que eu falava, viu? Cantar eu não cantava, porque eu não canto nada. Eu sou péssimo para cantar. Eu tinha medo de cantar para minha filha quando ela estava na barriga da mãe e dar um bugar ela ali dentro, entendeu? Dá algum problema ali, a filha já nasce traumatizada. Enfim, eu falava assim, eu não ouso cantar para minha filha enquanto ela estiver na barriga. Mas pregar eu pregava, viu? E eu falava e contava história, e orava, e contava de Jesus, e ia no Antigo, ia no Novo, e falava de tudo que eu podia falar de Jesus para ela, eu falava. E é impressionante, né? O pessoal da mídia, eu acho que tem à disposição, queria que você desse uma olhadinha, tá? Ela mandou um abraço para eu conversei com a minha filha ontem, ela mandou um biquinho para vocês, tá? Biquinho, entenda beijinho, mas essa é a imagem logo do nascimento, eu assisti, quantos pais assistiram o nascimento dos filhos? Vocês assistiram, é? Incrível essa experiência, né? Eu estava morrendo de medo de desmaiar na hora do parto ali, né? E a médica ainda falou para mim que já tinha presenciado alguns pais que tinham desmaiado, e eu tenho um negócio assim meio, pode voltar, antes, volta, isso, calma aí, segura, você vai fazer cara de surpresa quando ver a próxima foto, tá? E eu estava com aquele medinho, né? Eu vou assistir, eu nunca gostei muito desse negócio de cirurgia, sangue, quando vai mostrar para mim um machucado, eu já peço, não preciso ver, não, eu acredito na sua palavra, né? Vai mostrar, não pastor, olha aqui, não, eu acredito que está machucado, eu acredito que não está legal, eu não gostava disso. E aí a minha esposa insistiu, não, mas você tem que assistir, eu falei, não, eu vou ser pai, eu tenho que assistir o parto da minha mulher, ver a minha filha nascendo. E lá fui eu, né, uma semana antes eu assisti tutoriais no YouTube. Uma semana antes eu lá no YouTube procurando, né, como assistir um parto sem desmaiar. E aí eu peguei as dicas lá e fui já me treinando. Hoje o YouTube tem tudo, né? Você tem alguma coisa, dá um YouTube ali e procura como assistir um parto sem desmaiar. E aí eu segui as orientações, perguntei para alguns pais que já tinham passado pela experiência e lá fui eu. E aí a médica pergunta, não sei se aqui é assim, mas lá no Brasil, a médica pergunta, né? Você quer assistir todo o parto ou você quer sentar atrás da cortininha, como vocês estão vendo ali, e levantar só na hora que estiver saindo a bebê? Eu falei assim, eu quero jogar no modo easy. Falei para ela. Vou jogar no modo easy. O primeiro filho, né? Vamos jogar no easy ainda. Aí ela falou assim, então tá bom, então eu te chamo na hora que a gente tiver. A gente não vai deixar você assistir o corte, toda cirurgia não precisa. Mas na hora que tiver saindo a bebezinha, aí a gente chama e você levanta, né, sério? Aí você levanta e olha. Aí eu falei, beleza. Aí ficou aquele momento de tensão, né? Na sala cirúrgica, os médicos com aqueles equipamentos, todos esterilizados. E eu ficava ali, olhando para o rostinho lindo da minha esposa, né? Porque ela estava uma diva na hora do parto, né? E eu estava olhando para aquele rostinho lindo dela, e ela meio tremendo assim, estava nervosa. E eu olhando para aquele rostinho lindo dela, e conversando, e tentando acalmar, e falando de outras coisas. E aí, eu pensando comigo, essa criança não chora logo. Porque na minha cabeça, o choro era o sinal. O choro viria acompanhado do médico falando o quê? Pode levantar, papai. Mas não chorava. Eu falei, pronto, minha filha nasceu muda agora. E aí eles falaram, não, papai, pode levantar. Quando eu levantei e vi aquele bebezinho saindo do colo, a obstetra passou para a mão do pediatra, o pediatra veio trazendo para mim, eu peguei ela no colo, coloca ela de novo a imagem, eu peguei ela no colo, quando eu peguei ela no colo, adivinha? Eu conversei com ela e ela ficou quietinha, mega obediente. Tem gente que vai falar assim, coitado, pai iludido, né? Mega obediente. Tá bom. Essa foi a imagem da nossa bebezinha. Se você reparar bem, você vai ver que ela está fazendo pose para foto. Ela está com a mãozinha no queixo, né? Está com a mãozinha no queixo. É a Melina. E a próxima imagem, agora sim, olha essa próxima imagem. É a nossa bebezinha linda.
Essa é no hospital ainda, logo depois de ela ter tomado banho, eu dei o banho nela, olha só, já é um avanço, né? Além de assistir o parto, eu fui lá, é lógico, né, Itanel? Orientado pela enfermeira, fui lá, dei o banhinho nela, bonitinho, e depois a gente trocou ela, colocou aquela roupinha linda, e ela tá dando tchauzinho para a igreja da Flórida, para Brazilian Temple, olha que coisinha linda, Melina. Quando eu postei essa foto na internet, ontem eu falei, né, quando eu postei essa foto na internet, vários, intriga da oposição, falaram assim, é a cara da mãe. Graças a Deus que é a cara da mãe. E todos colocaram, não, é a cara da mãe, bochecha da mãe, narizinho da mãe, olhinho da mãe, testinha da mãe, cabeludo que nem a mãe, queixinho da mãe, boquinha da mãe, tudo da mãe. Aí, eu fiz questão de postar essa próxima foto e mostrar, ela pode ser a cara da mãe, mas dá uma olhada, é a canela do pai. É a canela do pai. Deus faz as coisas com perfeição, né? Deu a cara certa e a canela certa para a criança, né? E a canelinha fina, mas tem gente, e talvez algumas mães aqui vão dizer isso, e você, se for verdade, confirme isso para mim, mas tem gente que disse que a canela vai engordar, não é verdade isso daí, Ale? Disseram para mim que a canela vai engordar, eu falei assim, nem a canela, pastor, nem a canela vai ser minha, não acredito numa coisa, mas por enquanto é a canela fina do pai, e a gente está feliz com isso. Essa semana, desesperado, com saudade da minha família, da esposa, da filha, eu fiz várias ligações no FaceTime, e a primeira ligação, falei ontem para vocês, primeira experiência de FaceTime da minha filha, eu até coloquei #ThanksGod, #ThanksJobs, e eu postei a fotinha dela, e olha só, dá uma olhadinha ali, ó, olha a foto. Olha como ela está. Virou um meme a minha filha. Eu olhei para ela naquela foto e eu falei assim, filhinha, eu conversando com ela, ela falou assim, da onde que meu pai saiu? Como que ele tá cabendo dentro dessa caixinha, né, desse quadradinho? Primeira experiência das novas gerações com a internet, olha só. Mas a gente conversou ontem à noite, olha que belezinha ali, ela com o olhão arregalado, falando, nossa, meu papai pequenininho, coube dentro desse celular. Coisa gostosa. Peço que vocês orem, tá? Pela Natália, ela está em fase de recuperação, ela teve uma anemia, ela já tinha um quadro de anemia, minha esposa, tinha vários probleminhas de ferro no sangue, e por ocasião da cirurgia não pôde ser parto normal, teve que fazer cesárea, ela perdeu muito sangue, e agora ela está repondo o ferro, graças a Deus que não precisou fazer transfusão sanguínea, o nível de hemoglobina não baixou tanto assim, mas precisou ir no hospital, voltar lá alguns dias, a gente ficou mais dias do que o normal, antes de ela receber alta, e ela está precisando voltar lá regularmente, para ir aos pouquinhos repondo ferro, mas a médica dela, que nos acompanhou durante o pré-natal, durante a gestação, ela disse que a mãe passa muito bem, e a bebezinha também, amém? Então orem pela Nath, orem pela Melina, orem pela nossa vida, pelo ministério, que nós também estaremos orando por vocês, tá bom? Apresentações da família feitas, vamos para o texto bíblico, Mateus capítulo 24, você já deve estar com a sua Bíblia aberta aí, se tem alguém pertinho de vocês sem Bíblia, tá? Pode chegar perto dessa pessoa e acompanha com ela, tá bom? Mateus 24, verso 1. Deixa eu pegar um pouquinho de água. Um pouquinho de água para mim. Valeu, pastor. Você abre para mim? Ok. Mateus 24, achou? Verso 1. A minha Bíblia, a tradução lá do João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada. Ela vai dizer assim, ó. Está comigo, né? Ela vai dizer assim, ó. Tendo Jesus saído do templo, da igreja, né? Ele já ia se retirando quando se aproximaram dele uns camaradas, os discípulos, e lhe começaram a mostrar as construções do templo. Para um pouquinho aqui, mantenha a Bíblia aberta, sermão expositivo, tá? Gosto demais de sermão expositivo. Vamos lendo o texto e vamos entendendo o texto, beleza? Bíblia aberta no colo, celular, aplicativo, não deixa desligar não, a gente vai voltar para o texto, ok? Aliás, sermão expositivo é tão bacana que eu acho que das últimas vezes que eu estive com vocês aqui, não foram muitas, todas as vezes eu preguei sermão expositivo. Eu estava resgatando na minha coleção de memórias os sermões que eu tinha pregado aqui nessa igreja. Há 10 anos atrás, uma década, quando eu vim aqui pela primeira vez no ano de 2008, eu fiz um fim de semana para vocês intitulado O Toque de Jesus. Você lembra? E a gente falou só sobre os milagres no Evangelho de Marcos. Só expositivo. Aí depois eu voltei, aí a gente participou de uma campal, aí eu voltei um sábado para pregar aqui, eu preguei sobre Jonas, sermão expositivo. Eu sou apaixonado por sermão expositivo.
Então você mantém a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler vários versos dessa sessão textual. O primeiro verso, Jesus tinha acabado de sair do templo, e quando ele estava saindo, os discípulos se aproximaram dele e começaram a lhe mostrar as construções do templo. Por quê? Para aqui. Por quê? Porque os discípulos queriam mostrar para Jesus as construções do templo? Porque o templo era bonito, grande, suntuoso, luxuoso. Você sabe que esse templo já é o templo reconstruído, né? Houve o cativeiro babilônico, o templo tinha sido destruído, e depois da volta do cativeiro babilônico, houve a reconstrução do templo. E o templo foi construído bonito, luxuoso, e agora os discípulos, eles estavam orgulhosos da sua igreja, orgulhosos do seu templo, e eles queriam fazer ali um circuito, um turismo religioso com Jesus no templo de Israel. E Jesus foi passeando com ele. As alamedas do templo, o pátio exterior, a parte de dentro, ele foi caminhando e olhando aquela magnitude, aquela dimensão, aquela proporção extraordinária do templo. Lá no Brasil, em São Paulo, eles inventaram de criar uma réplica, né, do Templo de Salomão, né? Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ir lá dar uma olhadinha, mas às vezes quando eu vou para São Paulo, eu passo ali perto, e já fiquei curioso até de entrar, de conhecer um pouco, porque eles tentaram imitar, replicar de alguma forma a suntuosidade do templo de Israel. Mas você sabia, e eu acredito que você sabia, que o templo na Palestina do primeiro século, para um judeu do primeiro século, o templo não significava apenas religião. O templo significava muito mais do que isso. O templo era o centro da vida de Israel. Perceba que na minha fala eu não estou adjetivando vida, porque eu poderia hoje chegar aqui de manhã e dizer assim, ó, o templo era o centro da vida religiosa de Israel. Não, mas eu não estou falando isso, eu estou falando que o templo era o centro da vida de Israel. O templo ele ficava no meio, no lugar mais centralizado. Por quê? Porque tudo que um israelita, um judeu vivia, ele vivia e fazia em torno do templo. A vida social era em função do templo. A vida religiosa era em função do templo. A adoração acontecia no templo. Os estudos, a academia, as escolas, elas vinham acopladas ao templo. Elas estavam próximas do templo. O povo estudava com material religioso. O comércio. Você lembra daquele episódio que Jesus chega no templo? O que ele faz? Vira a mesa, por quê? Porque o comércio do povo, a vida financeira, as casas de câmbio e tudo mais, aconteciam onde? Aconteciam em função do templo. O templo era um símbolo, uma insígnia extremamente relevante para a vida de um bom judeu no primeiro século. Eles tinham orgulho do templo, eles falavam do templo de boca cheia. O templo para eles, Magno, era símbolo, era um sinal da grandeza de Deus, era a manifestação arquitetônica de Deus na terra, e eles falavam isso de boca cheia para todos os povos. Prova disso é que naquela época, Flávio, que houve a destruição do templo, a profanação do templo, aquilo feriu a identidade e a autoestima israelita, aquilo acabou com eles. Bate na gente, tortura a gente, martiriza a gente, mas não mexe com o nosso templo. E aí eles pegam Jesus pelo braço, colocam Jesus no cotovelo e vão levando Jesus para um turismo religioso, dizendo assim, olha Jesus, esse daqui é o templo que nós construímos, nós investimos tempo, nós investimos dinheiro, nós colocamos recursos, nós fizemos tudo isso, e eles vão contando para Jesus. E Jesus no verso 2, o que responde para ele? Você lembra? Dá uma olhadinha na sua Bíblia, dá uma espiadinha na sua Bíblia. No verso 2, a minha Bíblia diz assim, ele porém, Jesus virou para os discípulos que estavam empolgadíssimos mostrando para ele o templo. Jesus virou para eles e disse o quê? Vocês estão vendo tudo isso? Vocês estão vendo tudo isso que eles me mostraram? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja... Igreja de Forte, vamos combinar uma coisa aqui entre a gente. Duro você ter que ouvir uma coisa dessa de Jesus, não é? Pensa você mostrando aquilo que você tem de mais importante para um amigo. Olha só esse carro que eu comprei depois de anos de trabalho. Olha só esse vestido novo que eu encontrei na promoção. Pensa você mostrando aquilo que você tem de precioso, mostrando seu bebezinho, sua família. E de repente chega alguém olhando para sua filha, né, e diz assim, nossa, credo, nasceu com cara de joelho. Geralmente criança nasce com uma carinha de joelho, né? Mas a gente não fala, né? A minha não. Obrigado, irmã. Você é minha amiga, viu? Muito bom.
Então assim, imagina você mostrando para uma pessoa aquilo que você tem de mais importante. Olha, consegui, depois de muito trabalho, consegui pagar o financiamento, estou morando numa casa própria, olha só, o que eu consegui colocar? Eu coloquei um porcelanato, coloquei ar-condicionado, fiz aquilo do bom e do melhor, tem quarto para meus filhos, tem quarto para visita, tem quarto para família, tem quarto para todo mundo. E chega uma pessoa, olha para aquela sua casa e fala assim, nossa, mas isso daqui não ficou bom, isso daqui é de má qualidade, isso daqui é ruim. Essa primeira fala de Jesus, quando os discípulos estão mostrando para ele o templo, você me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que Jesus está sendo quase que um estraga-prazeres. Os discípulos estão empolgados, mostrando para eles o que tem de melhor, e Jesus vira para eles, e diz assim, mas não vai ficar nada aí não, viu? Eu sinto dizer para você, tudo isso que vocês me mostraram, vai acabar tudo, vai cair tudo. Jesus, para que isso? Mateus escreve seu evangelho sendo judeu. E sendo judeu, Mateus ele escreve o seu evangelho com vários propósitos. Um deles é mostrar para os judeus, porque o público imediato, o primeiro público, o público original que leu o evangelho de Mateus não eram brasileiros, né? Não era gente que estava lá lendo o evangelho de Mateus, não. O primeiro público que teve acesso a essa biografia de Jesus, a biografia segundo Mateus, foi um público judeu. E Mateus ele sabe disso, o público imediato é judeu, o público por extensão, aí entra brasileiro, australiano, argentino, aí entra todo mundo. Mas o público imediato é judeu, e Mateus ele recorre a várias figuras do Antigo Testamento, para que o povo pudesse entender a mensagem qual? A mensagem de que Jesus era o Messias prometido pelo Antigo Testamento. Você lembra quem era Mateus? A identidade de Mateus? Mateus ele tinha uma profissão, qual era a profissão de Mateus? O que ele era? Cobrador de impostos, era publicano, era político, e naquela época os políticos eram corruptos, né? E Mateus ele era político, ele era cobrador de impostos, e você sabe que naquela época funcionava mais ou menos assim. Roma era o império que governava, os judeus tinham se tornado reféns de Roma, alguns judeus tinham feito concurso público, e esses que fizeram concurso público começaram a trabalhar para o império. E esses que trabalhavam para o império tinham que cobrar impostos dos seus consanguíneos, dos seus irmãos consanguíneos. Só que o problema é que se o imposto, lá no final do ano, dava $200 mil, adivinha o que o camarada fazia? O publicano, 300 mil. Botava um tax a mais, botava um imposto a mais, botava uma gordurinha a mais, para quê? Para ele poder embolsar um dinheiro, e isso gerou na mentalidade social do primeiro século, o rótulo de que publicanos eram ladrões, bandidos, corruptos. Jerusalém nos tempos de Jesus é o nome do livro, anota aí, de um camarada chamado Joaquim Jeremias, bibliona assim, grossão, não é livro de cabeceira de cama, é livro de consulta. Joaquim Jeremias escreveu um livro que se tornou um clássico, Jerusalém nos tempos de Jesus, e lá tem um capítulo que fala das profissões no tempo de Jesus, e há uma profissão que ele fala, ele mostra uma tabela, as profissões mais suspeitas na época de Jesus. Publicano, pastores de ovelhas, aparece lá também, médico, pastor? Hoje os médicos, né, são extremamente respeitados. Nossa, minha mãe sonhava que eu fosse médico. Você tinha que ver a cara dela quando eu disse que ia ser pastor. Sonhava que eu fosse, imagina, eu ouvia a história do Ben Carson, né? E aí ela ouvia a história do Ben Carson e pensava, meu filho, médico. Tá. Hoje, medicina, nossa, é super bem conceituado. Na época de Jesus, era profissão suspeita, baseada em crendice popular. E lá nessa fatia do livro do Joaquim Jeremias, está lá publicano, e Mateus era publicano. Cobrador de impostos, visto como bandido. De repente, Jesus um dia chegou para ele, e ele estava lá, né, mexendo as coisas dele no escritório dele, e a Bíblia diz que Jesus chegou para ele e disse o quê? Vem e segue-me. Foi a senha da comissão, da vocação, do chamado de Jesus. Venha e siga-me. E diz a Bíblia que Mateus, que era político, estava sendo investigado pela Lava Jato, ele deixou tudo o que ele tinha, e o que ele fez? Ele correu para seguir Jesus, isso mesmo, ele correu para seguir Jesus, e a Bíblia diz claramente, que ele abandonou o passado que ele vivia, e ele passou a viver agora em novidade de vida. Prova disso que o evangelista Mateus, que foi um dos 12, ele escreve um relato, uma biografia sobre o mestre, e ele vai, linha após linha, sessão após sessão, verso após verso, mostrando que as profecias, as expectativas do Antigo Testamento, elas se cumprem ao pé da letra nesse personagem que dividiu a história, chamado Jesus Cristo. Para um pouquinho aqui. Isso aqui é um parênteses, tá?
O Evangelho de Mateus, ele é tão judaico, mas tão judaico, que no Evangelho de Mateus nós encontramos 5 grandes sermões de Jesus. 5 grandes sermões de Jesus. Marcos tem? Tem, mas é bem resumido. Lucas tem? Não tem todos. E os que tem, bem resumido. E João? João nem se preocupa em colocar muitos desses sermões. Mas Mateus coloca 5 grandes sermões de Jesus. Algumas Bíblias, eu não sei se a sua, eu acho que a sua é, hein? Acho que a sua é. Algumas Bíblias, elas trazem as palavras de Jesus em vermelho. Algumas Bíblias no passado tinham esse recurso, as palavras de Jesus em vermelho. Só para você matar a curiosidade na sua casa. Para você matar a curiosidade na sua casa. O Evangelho de Mateus é o Evangelho que você vai mais encontrar tintinha vermelha. Por quê? Porque é o Evangelho em que Jesus mais fala. Porque sendo judeu, Mateus, ele apresenta Jesus como um grande mestre, um grande rabino, um grande ensinador. 5 longos, detalhados e elaborados de sermões de Jesus são registrados no Evangelho de Mateus. O primeiro deles, me ajuda a lembrar e refresca a minha memória, o primeiro deles está lá em Mateus capítulo 5. Qual é? O Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, das Beatitudes, um sermão lindo, uma pérola da literatura universal. Tão extraordinário esse sermão que o Mahatma Gandhi chegou a dizer que se perdessem todos os livros do mundo e se permanecesse ou preservasse apenas o Sermão do Monte, absolutamente nada estaria perdido. Primeiro grande sermão de Jesus, a plataforma ideológica, a inauguração do seu ministério, o discurso de posse, o Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Último sermão de Jesus no Evangelho de Mateus, adivinha qual é? É esse que a gente está pisando. A gente está entrando no território do último sermão de Jesus, que é o sermão profético, o discurso das oliveiras, o último grande sermão de Jesus. Adivinha quantos capítulos? Mateus 23, Mateus 24 e Mateus 25. Tem gente que pensa que o sermão das oliveiras começa em Mateus 24. Não, começa em Mateus 23. Mateus 23, Mateus 24, Mateus 25. E você sabe de uma coisa? O início do Sermão do Monte, olha o que Mateus está fazendo. O início do Sermão do Monte começa dizendo assim, Jesus, se ajeita, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino. Humildade, pobreza de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Primeira palavra, ou primeira expressão de Jesus no Sermão das Oliveiras, sabe qual é? A primeira expressão de Jesus no Sermão das Oliveiras é uma ameaça. E é uma ameaça que diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês não entram no reino dos céus e bloqueiam, chaveiam a porta do reino dos céus para que ninguém entre. Jesus começa falando do reino no Sermão do Monte, começa falando do reino no Sermão das Oliveiras. Quantas bem-aventuranças nós encontramos em Mateus 5? Basicamente 8. 8 bem-aventuranças. Quantas ameaças nós encontramos em Mateus 23? Adivinha? 8 ameaças. 8 beatitudes, bem-aventuranças, felizes são esses, felizes são aqueles, felizes são esses, felizes são aqueles, e 8 advertências, 8 ais. Não é ai de tá doendo não, tá? É ai de, olha, fica ligado, olha, ai de você. 8 beatitudes, 8 promessas, 8 advertências. A primeira promessa fala do reino. A primeira ameaça fala do reino. A última promessa, me ajuda aí, resgata aí no seu HD interno, resgata aí qual é a última bem-aventurança. Você lembra? Resgata sem olhar na Bíblia. A última bem-aventurança fala mais ou menos assim, parafraseando, tá? Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, caluniarem vocês, perseguirem vocês, porque da mesma forma que perseguiram os profetas antes de vocês, assim perseguirão a vós outros. Qual que é a última ameaça de Mateus 23? Olha o que Mateus está fazendo, Itanel. Qual que é a última ameaça de Mateus 23? Sabe qual é? Vocês. Ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês perseguem aqueles que são enviados até vocês. Matam os profetas, vocês. O que Jesus está fazendo? Ele está combinando o início do seu ministério com o final do seu ministério. Reino, reino, perseguição, perseguição. Mas não para por aí não, não para por aí não. Mateus 5, 6 e 7 terminam com uma história. O Sermão do Monte termina com uma história. Você lembra da história? Qual que é a última história que Jesus conta no Sermão do Monte? Lembra? Ele conta a história a parábola de um homem que construiu a casa sobre areia
e outro que construiu a casa sobre a rocha. A rocha. O que construiu a casa sobre a areia, na verdade Jesus começa essa história dizendo mais ou menos assim, se eu estiver errado você me corrija, mas ele começa contando a história mais ou menos assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que construiu a casa sobre a rocha. Veio uma tempestade, não importa a casa, tá? Se for um casebre, um puxadinho, uma casa, não importa, mas construiu uma casinha que seja menor, 2 cômodos e um banheirinho, uma cozinha apertadinha, não importa o tamanho da casa, mas construiu um alicerce certo. Vem o tsunami, vem o tornado, vem o furacão, vem a tempestade e a casa permanece. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como quem constrói uma casa sobre um alicerce frágil, sobre areia. Vem o tornado, vem o furacão, vem a tempestade e a casa não prevalece. Para um pouquinho, pastor. Qual é a relação disso com o Sermão das Oliveiras? Qual é a relação? Você não entendeu ainda? Lá fala de uma casa que é construída sobre a rocha e uma casa que é construída sobre a areia. Jesus está sendo levado para passear na casa de Israel. Os discípulos estão levando Jesus e dizendo, Jesus, essa é a nossa casa. Essa é a nossa casa de adoração. Essa é a nossa casa de louvor. Essa é a nossa casa mais importante. Essa é a casa linda que nós temos. Isso é o que nós temos de melhor. E Jesus vira para eles e diz assim, verdade, verdade vos digo. Lembram daquela história? Vocês ouviram as minhas palavras, mas infelizmente nesses 3 anos de ministério vocês não estão praticando. A casa de vocês vai cair. A casa de vocês vai cair. Os discípulos entenderam. Eles devem ter resgatado em algum momento, lá na coleção de memórias deles, a parábola. Casa sobre rocha, casa sobre areia. Ele está falando de uma casa que será derrubada. Ele só pode estar falando da nossa vida. Ele está dizendo para a gente que religião não é templo, religião não é culto, religião não é o que acontece entre as 4 paredes de uma estrutura, de um edifício. Religião é a vida. E ele está falando para a gente que a religião é a vida. E por estar falando para a gente que a religião é a vida, ele está perguntando para a gente como a gente está vivendo. Bonito levar Jesus para o culto, bonito vestir uma roupa de ver Deus, bonito cantar, bonito ensaiar, bonito pregar, bonito tudo isso. Mas Jesus está dizendo, a casa cai para quem não aprende que religião acontece fora daqui. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá nos seus relacionamentos, lá no seu namoro, lá no seu noivado, lá na sua vida online. É lá que acontece a religião se traduz em vida, porque aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse sim tem uma casa para mostrar, esse tem casa para mostrar. Aquilo foi como uma espada pontiaguda no coração dos discípulos, e eles ficaram intrigados. Você acha que eu estou inventando isso daqui? Não estou inventando, isso está no texto bíblico. Dá uma olhadinha, eu pedi para você ficar com sua Bíblia aberta, dá uma olhadinha no verso 3, olha o que diz o verso 3, vamos lá? Expositivo, verso 3. No Monte das Oliveiras, Jesus já estava lá no Monte das Oliveiras, continuando o sermão dele. Uau, e ele estava sentadinho, aí os discípulos chegaram de novo. Minha Bíblia diz que foi em particular. A sua diz isso? A sua diz isso? A minha diz que foi em particular. Chamaram ele no privado, né? Fora do grupo. Grupo do WhatsApp não, fora do grupo, chama no privado. Chamaram Jesus no privado. Jesus, deu uma brecha, um intervalinho no seu sermão. O senhor está tomando uma aguinha, né? Está respirando. Vem cá um pouquinho. Chamaram Jesus em particular e perguntaram para ele, diga-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Para aqui, congela aqui, vamos fazer a nossa digressão aqui. Os discípulos ficaram intrigados. Eles ficaram intrigados, desassossegados. Do verso 2 para o verso 3, não sei quanto tempo passou, 10 minutos, 15, 20, 30, 1 hora, 2, não sei. Mas do verso 2, quando eles receberam aquele banho de água fria, quando Jesus virou para eles e disse assim, não ficará pedra sobre pedra, porque vocês estão construindo a religião de vocês sobre areia. Quando Jesus disse isso para eles, eles ficaram com aquilo no coração e pensaram assim, bom, Jesus deve estar falando da consumação dos séculos. Como a gente cantou aqui, né? Volta de Jesus. Naquela época não era a volta de Jesus ainda, era a consumação do século. Eles tinham um nome para isso, né? A gente chama de volta de Jesus, a gente chama de advento, eles chamavam do quê? Dia do Senhor. Essa expressão veterotestamentária, dia do Senhor, dia do Senhor. Quando se falava em dia do Senhor, era sinônimo de juízo,
Era sinônimo de juízo. É o momento em que todas as coisas que estão caóticas, estão fora do lugar, elas serão refeitas. Na cabeça de um bom judeu, dia do Senhor, sinônimo de juízo, destruição e recriação, ok? Aí os discípulos viram Jesus falando, destruição do templo, eles pensaram, bom, ele deve estar falando da consumação dos séculos. Ele está falando do dia que ele virá em glória e que acontecerá esse distúrbio universal. J.R. Tolkien, lembra? J.R. Tolkien chamou esse episódio de eucatástrofe. Porque eu é um prefixo grego que significa bom, agradável. Eucatástrofe, a melhor de todas as catástrofes. A catástrofe do quê? Da volta de Cristo. Vai ser uma catástrofe esperada, anelada, ansiada. Por quê? Vai cair tudo, mas tudo será recriado, refeito, reorganizado. Os discípulos pensaram, Jesus deve estar falando da consumação do século. É a deixa para a gente perguntar para ele, quando? É a deixa para a gente abrir a agenda do celular e perguntar para ele, dia e hora. Senhor, a gente agora quer informação privilegiada, né? Afinal de contas, a gente faz parte dos 12, no clube dos 12. E já que a gente está no clubinho dos 12, dá para a gente, Marquinhos, essa informação privilegiada, a gente não vai contar para a multidão, a gente não vai compartilhar com aqueles lá que você fica fazendo milagre, não. A gente vai guardar no nosso coração, um bloquinho de anotações na mão, passa para a gente quando? Quando sucederão essas coisas? E aí, Jesus vira para eles, e vem o resto do capítulo. Mateus 24 inteiro, respondendo a uma pergunta, quando? Mateus 25 inteiro, respondendo a uma pergunta, quando? Só que igreja, antes da gente ler, essa pergunta quando é uma pergunta que a gente faz. A gente faz essa pergunta. Geralmente a gente faz essa pergunta em momento de crise, porque quando está tudo bem, está tudo favorável, está tudo positivo, a gente não costuma ficar perguntando quando. Tá certo que a gente é o povo do quando, né? Afinal de contas, nossa genética religiosa, nossa identidade, o nosso nome já diz Adventistas do sétimo dia, tá? O que significa Adventista? Todo mundo sabe responder, Adventista é quem espera o advento, o quando da volta de Cristo, ok. A nossa história, vai lá resgatar a história do movimento adventista e você vai ver que começou com uma profecia mal interpretada relacionada ao quando da volta de Jesus. Nós somos o povo do quando, a gente adora saber quando, olha os sinais, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, você viu esse noticiário e manda vídeo no WhatsApp e posta e marca alguém no Facebook, olha só, é o quando, está para acontecer, isso é bom, tem o seu valor. Mas geralmente quando está tudo ok, tudo legal, eu estou conseguindo pagar as minhas contas, eu consegui aplicar para o meu visto, eu estou tendo documento, agora eu estou morando aqui nesse país, eu estou bacana, estou ajudando a minha família, meus pais estão bem, não tem ninguém com problema de saúde, eu estou com dinheiro no bolso. Geralmente a gente se esquece do quando. Por quê? Porque a vida está ok. A vida está ok. Aí parece que a realidade do verei Jesus que a gente contou, ela vai ficando cada vez mais o quê? Distante. Jesus vai voltar, mas não precisa ser agora, eu ainda tenho intercâmbio para fazer na Europa. Jesus vai voltar, mas eu ainda tenho doutorado para terminar. Jesus vai voltar, mas eu agora estou conseguindo pagar essa casa que demorou. E a gente começa a se distanciar, até que a gente recebe a notícia de que alguém no Brasil foi parar no hospital. Até que a gente tem que entrar naquela ala indesejada, ingrata, que é a ala da oncologia no hospital. Ah, querida, querido, você está comigo aqui, né? Quando a gente entra numa ala da oncologia no hospital e a gente vê aquela pessoa que a gente ama tanto, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, ou quem sabe até um filho, e a gente vê aquele corpo se definhando, os médicos injetando remédios, quimioterapia, radioterapia, e a gente tendo que ficar naquele dilema, não dorme direito, não trabalha direito, não faz nada direito, é nessa hora que a gente começa a lembrar da genética da nossa esperança. Quando, Senhor? Que eu não vou precisar mais disso. Pior ainda quando a gente vai num velório, é ou não é? Quando a gente vai num velório, o que acontece? Está certo que a gente não fica abatido, desesperado, mas o coração da gente se enternece, a gente fica triste, e é no momento que a gente vê aquele caixão fechando de alguém que a gente amava, que a gente dizendo, Senhor, até quando? Eu não sei se tem velório melhor ou pior. Acho que não, né? Mas eu ouso dizer para você que no mês de janeiro desse ano, eu fui no pior velório da minha vida. Como pessoa e como pastor. Um casal de Bragança Paulista, onde eu fui pastor pela primeira vez. Tive a oportunidade de pastorear aquela família. Eu era pastor da escola, mas ajudava no distrito. E um casal querido, trabalhador, envolvido no ministério da música da igreja.
Tinha um bebezinho, o Heitor, 3 aninhos, um anjinho. Eles estavam numa festa de domingo de família em casa, casa cheia, barulho, a música tocando, todo mundo ali saindo, tinha gente no pátio, gente na garagem, gente dentro de casa. O pai pensou que o Heitor estava com a mãe. A mãe pensou que estava com o pai. Na realidade, o Heitor, ele estava dentro da piscina. Por alguma fatalidade, o Heitor escapou aos olhares das pessoas e caiu dentro d'água. Os pais nem deram conta, porque a casa estava tão cheia, e um pensando que estava com, os pais nem deram conta. Quando o pai deu conta, só quando ele foi desligar a bomba da piscina. Ele chegou lá para desligar a bomba da piscina, de repente ele disse que gelou o corpo dele, quando ele viu aquele bebezinho, aquele garotinho boiando na água. Ele pulou imediatamente, pegou o filho dele, tentou dar ali os primeiros socorros. Enquanto isso, a gente estava lá em São José dos Campos, e nós estávamos num treinamento de desbravadores, e o irmão desse pai é um dos meus regionais desbravadores, e eu estava lá passeando pelo pátio da escola no momento do treinamento, e eu vi esse meu regional que estava na sala de aula dando treinamento. Ele saiu como um furacão desesperado, celular na mão e chorando, e ele andava de um lado para o outro chorando. Ele falou assim: não é possível, mas vocês não viram isso, chama a ambulância, o que vocês já estão fazendo? E eu tentando acalmar aquela situação, uma multidão começou a chegar perto, eu pedi para eles se afastarem, ele chorava, é o tio da criança. E a gente orou, intercedeu. O menininho voltou a respirar. Foi para o hospital. 3 dias na UTI. 20 minutos na água. Não resistiu. Eu estava lá no velório. E lá no velório, eu vi toda aquela cena. O pai, desesperado, se sentindo culpado. A mãe, à base de remédio. E aquele caixãozinho branco passou pela gente. No momento que aquele caixãozinho branco passou pela gente, o que veio ao meu coração foi a pergunta dos discípulos: quando? Quando, Pai? Quando que tudo isso vai acabar? Eu nunca mais, igreja de Forte, eu nunca mais vou me esquecer das palavras do tio, quando eles colocaram o filhinho na gaveta, eles enterraram o filhinho naquela gaveta, e todos foram saindo timidamente, um a um, em silêncio. As palavras do tio, desbravador, e aqui eu sei que tem desbravadores, o tio com um lenço amarelo no pescoço, ele olhou para o céu e sabe o que ele disse? Ele disse um brado dizendo assim: Maranata, vem Senhor Jesus. Quando? Quando que sucederão essas coisas? Quando que nós teremos o fim tão almejado? Aí sabe como Jesus responde? Pedro, o Felipe, o Natanael, vem cá, pega o bloquinho de anotações. Vocês querem saber o quanto? Então eu vou dar para vocês. Pega o bloquinho de anotações. Aí Jesus gasta mais tinta na resposta, falando do quando não. Sabe como é que ele gasta mais tinta na resposta? Dá uma olhada, verso 44. Eu pedi para você ficar com sua Bíblia aberta. Verso 44, do capítulo 24 de Mateus. Dá uma olhadinha aí, sua Bíblia. Mateus 24, verso 44. Aí Jesus diz assim, ó: por isso, fiquem vocês apercebidos, porque o dia e a hora vocês não sabem que o Filho do Homem virá. Que o Filho do Homem virá. Para quê? Na sua casa, hoje à tarde a gente tem um encontro aqui no final da tarde, mas antes desse encontro, se você tiver um tempinho, quem sabe pode ser até amanhã, leia todo o capítulo 24, o restante do capítulo 24 e o capítulo 25, e você vai perceber uma coisa: Jesus conta 3 histórias. Na pergunta que os discípulos fizeram do quando, Jesus gasta tempo e tinta na resposta com 3 histórias. Primeiro ele fala, o dia e a hora ninguém sabe, e ele repete isso várias vezes. O dia e a hora ninguém sabe, 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 e ele repete isso várias vezes. Vocês querem saber o quando eu não vou dar. Vocês querem saber o quando eu não vou dar. Vocês querem saber o quando eu não vou dar. Mas eu vou dar para vocês algo que é mais importante do que o quando. Tá bom, Jesus, a gente está aqui com o bloquinho de notas na mão, fala que a gente anota, e a gente quer colocar em prática. E adivinha o que Jesus diz? Aí ele conta 3 histórias, eu vou resumir para vocês por causa do tempo. Primeira história. Parábola de um servo bom e do servo mau. Não precisa ler agora, vou contar para você, você confirma na sua casa. Parábola do servo bom e do servo mau. Servo bom, Jesus diz assim: havia um servo bom, que o seu patrão saiu, foi para um congresso e deixou para ele cuidar dos seus conservos. Eu quero que você grava na sua cabeça, conservo. O que é conservo, pastor? É uma palavra meio ultrapassada, meio arcaica. O que é conservo? Conservo é colega de trabalho, é quem trabalha junto, é companheiro, colega. Ele ficou responsável para cuidar dos colegas de trabalho. Ok. E o que ele fez? Cuidou bem.
deu comida no tempo, pagou direito, fez tudo o que podia pelos colegas de trabalho. E daí? O patrão voltou do congresso. O dia e a hora, ninguém sabia, mas ele voltou. E quando ele voltou, ele encontrou todo mundo bem cuidado, com salário justo, estava tudo ok na empresa. Aí ele disse assim, está aqui, tudo que eu tenho é teu. A chave da empresa é tua, você vai ser o meu superintendente geral, parabéns. Mas, nessa parábola que é de contraste, há um servo mau. E o servo mau, sabe o que ele faz? O patrão diz para ele, eu tenho um congresso para ir, eu vou deixar a chave e você vai cuidar dos seus colegas de trabalho e da minha empresa. E adivinha o que ele faz? E me impressiona, igreja de Forte, me impressiona a primeira frase do servo mau. Sabe qual que é a primeira frase do servo mau? Confirma depois na sua Bíblia. Ele diz assim, meu Senhor demora. A maldade desse servo começa com uma consciência equivocada do tempo da volta do Senhor. Demora. Se ele demora, eu posso sair da igreja. Se ele demora, eu posso curtir mais um pouquinho. Se ele demora, eu posso viver uma vida parcial. Se ele demora, eu posso negociar com o reino das trevas. Se ele demora, então eu posso fazer 1 milhão de coisas. Afinal de contas, quando eu estiver bem velhinho, os meus avós pregaram da volta de Jesus, meus pais pregam da volta de Jesus. Quando eu estiver numa idade avançada, eu volto para a igreja. E é com esse pensamento e essa consciência que nós nos tornamos maus servos. E aí, ele começa a maltratar. E a Bíblia usa essas palavras. Ele começa a humilhar, maltratar, espancar os seus colegas de trabalho. Primeira história de Jesus, sabe qual é? Jesus está dizendo assim, ei, igreja de Forte. Jesus está dizendo assim, vocês queriam saber o quando? Eu vou dar algo mais importante para vocês. Enquanto eu não volto, como vocês vão viver? Primeira lição, cuidem uns dos outros. Você está preocupado com o relógio? Está preocupado com a hora de acabar? Está preocupado com o dia da minha volta? Não. Essa não deve ser sua maior preocupação. Sua maior preocupação é como você está cuidando das pessoas que eu coloquei ao seu lado. E aqui eu quero abrir uma gaveta. Eu quero abrir uma gaveta e perguntar para você que está me ouvindo nessa manhã, como você e eu estamos cuidando da nossa família? Como que a gente está cuidando das pessoas que cruzam o nosso caminho, os nossos colegas de trabalho, como que a gente cuida deles? Você sabe que ela está com síndrome do pânico. Está tomando medicamento pesado, tarja preta. E às vezes o que essa pessoa só precisa é de uma atenção, é de um par de ouvidos, é de uma oração. Mas a gente está obcecado pelo dinheiro, a gente está correndo de um lado para o outro, tentando equilibrar nas nossas mãos aquilo que nem a gente sabe direito o que é. E a gente não tem tempo para olhar nos olhos das pessoas e tratá-las como Jesus trataria se estivesse no nosso lugar. E os filhos estão crescendo, e a gente querendo dar presentes, enquanto o que eles mais querem é a presença dos pais. Como que nós estamos cuidando uns dos outros enquanto ele não vem? Pedro, perdeu o fôlego? Tem mais, anota aí. Primeira história, cuidem melhor uns dos outros. Segunda história, lembra da segunda história? Eu não vou pedir para você ler porque não vai dar tempo, mas você lembra da segunda história? Mateus capítulo 25, 10 mulheres, lembra das 10 mulheres, 10 virgens, 10 moças? Vamos aqui, rapidinho, estamos terminando, rapidinho. 5 sábias, 5 tolas, nécias. Só que, pessoal, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas, pessoal, elas não se parecem muito? Primeiro, são mulheres, óbvio. Segundo, todas elas conhecem o noivo, sim ou não? Sim. Todas elas receberam o convite para a festa do noivo, sim ou não? Sim. Todas elas tinham lâmpada, sim ou não? Sim. Todas elas tinham um certo azeite na lâmpada, porque senão a lâmpada não funcionava. Todas elas tinham um certo azeite na lâmpada, sim ou não? Sim. Conheciam um noivo, eram mulheres, tinham azeite, tinham lâmpada, dormiram. Olha, não foram só as 5 tolas que dormiram. Todas dormiram. Todas dormiram. No meio da madrugada, aquele barulho que incomoda. Bem baixinho. Eis o noivo, eis o noivo, eis o noivo. De repente ele vai aumentando, eis o noivo. As meninas acordam desesperadas ali, como a gente acorda às vezes, né? E aí a gente acorda meio desesperado, não sabe onde estão as coisas. Elas pegam a lâmpada, enchem a lâmpada de óleo. E às 5, quando vão colocar óleo, o óleo acabou. O óleo acabou e a primeira coisa que elas fazem na história que Jesus está contando é virar para Jesus e dizer, é virar para as mulheres sábias e dizer o quê? Dá um pouco do óleo de vocês, compartilha a pilha de vocês para a gente colocar aqui na nossa lanterna, dá um pouquinho do que vocês têm. Eu achava meio egoísta a atitude das mulheres. Porque as mulheres viram para as tolas e diziam assim, não,
ema, né? Cada um com seus problemas, né? Vocês não guardaram, olha agora, ó, tô nem aí, se vira. Eu pensava assim, né? Era uma leitura superficial do texto. Mas na verdade, Jesus tem uma baita lição, uma absurda lição. As mulheres respondem, e elas respondem o que, igreja? Elas respondem assim: se a gente der para vocês, falta para a gente e falta para vocês. Ninguém chega lá. O que elas estão dizendo? Elas estão dizendo assim: existem aspectos da vida cristã que não são terceirizados. O óleo, símbolo da comunhão com o Espírito Santo, não há como transferir a minha obrigação de estar conectado diariamente com Deus. Ah, pastor, mas a minha esposa já ora por mim. Ah, mas os meus filhos são muito consagrados. Ah, mas eu já frequento a igreja. Mas eu não tenho vida de renovação do óleo, do Espírito dentro de mim. Você já viu aquela pessoa que tem um testemunho que ela conta de 30 anos atrás? Nada contra. Eu gosto muito de ouvir testemunhos de como Deus trouxe ela. Ah, pastor, eu vivia num mundo, eu fazia isso, eu fazia aquilo, usava droga, pagão e tal e tal. Ótimo, o poder de Deus é maravilhoso, mas eu suspeito, e eu começo a suspeitar e dou um passo para trás, quando essa pessoa só tem testemunho de 30 anos atrás. E hoje? Vaidoso. E hoje? Boca suja. E hoje? Desonesto. E hoje? Palavrão. E hoje? Trata a mulher como bicho. E hoje? Faz as coisas de Deus de qualquer jeito. E hoje? Não tem renovação do óleo. Vive de óleo vencido. Você vai caçar na lâmpada do cidadão? O óleo que ele tem é uma lembrança ultrapassada. É uma lembrança do passado. Primeiro recado. Pedrão, pegou? Jesus, estou pegando. Primeiro recado, então, me relembra. Cuidem melhor uns dos outros enquanto o Senhor não vem. Segundo recado, cuide daquilo que só você pode cuidar. Ninguém pode orar no seu lugar, tá? Sabe aquele irmão que sempre pede oração para os outros? Nada contra, a gente tem que orar uns pelos outros, tá? Mas eu começo a suspeitar e a duvidar de um cidadão que só pede oração, pede oração, pede oração, pede oração, mas ele mesmo não ora. Não estuda a Bíblia, não busca, não intercede, não se coloca à disposição do óleo na vida dele para renovar a vitalidade cristã. Primeira lição, cuidem melhor uns dos outros. Segunda lição, cuide daquilo que só você pode cuidar. Terceira e última lição, parábola dos talentos. Para um, deu 5, para outro 3, para outro 1. O que Jesus está dizendo? Pedro, anota aí, última lição, antes de encerrar aqui. Você me perguntou o quando, né? O quando eu não vou dar, tá, Pedro? O quando eu não vou dar, o quando não é para vocês. O quando não é para vocês, mas eu vou dar algo mais importante. Como vocês vão viver enquanto eu não venho? Cuidem melhor uns dos outros, isso é importante. Cuide daquilo que só você pode cuidar, isso é importante. E por último, Pedro, anota aí, vai. Cuide daquilo que você tem, porque isso é dádiva, mas pode se tornar demônio. Sabe o brinquedinho que você tem? Não estou falando para criança não, tá? Estou falando para adulto. Quando eu falo brinquedinho, criança tem brinquedinho, né? Tem o hominho, tem a bonequinha, tem o carrinho. A gente também tem os nossos brinquedinhos. Que brinquedinho legal, esse terno, nossa, que bonito. Nossa, esse par de sapatos, que chique, um brinquedinho, eu vou combinar com uma meia tal. Ah, esse diploma, hein? Parabéns, mestrado, olha que show. Brinquedinho. Sabe aquele brinquedinho lá que você tem? Aquele que você guarda na garagem? Ah, inclusive tem mais de um. Pô, que bacana, parabéns, a gente tem que desfrutar. Tudo isso é dádiva, mas quando isso não aponta para o doador, quando isso não se torna instrumento e ferramenta do doador para abençoar a vida de outros, adivinha? Isso se transforma em Baal, ídolo, demônio. Cuidem melhor uns dos outros. Cuidem daquilo que só vocês podem cuidar. E por último, Pedro, põe aí no finalzinho, vai. Cuidem dos brinquedinhos que vocês têm. Desfrutem, mas usem para abençoar também a vida de outras pessoas. Para abreviar a volta de Cristo.
para cumprir a missão. É para isso que eu abençoo vocês. Vocês não lembram da história de Abraão, Pedro? Vocês que dizem aí, batem no peito dizendo que são filhos de Abraão. Vocês não lembram da história de Abraão? A história de Abraão é simples. Eu disse para ele, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. Mas Abraão, não dá as costas não vai embora não. Abraão, seja você uma bênção. Eu vou te abençoar para que você abençoe outras pessoas. Vocês já ouviram falar do John Wesley? Baita pregador. Um dos pais do metodismo, né? Um dos pais do movimento metodista, John Wesley, ele foi conhecido como um grande missionário. E John Wesley, ele foi conhecido por muitos sermões, e uma vez perguntaram para ele inaugurou um dos movimentos de santificação, era um homem muito piedoso, gostava de ajudar as pessoas. Ele um dia disse para as pessoas, né, que a paróquia dele era o mundo, onde estivesse uma pessoa, ele estaria ali pregando. E uma vez perguntaram para o John Wesley, eu adoro essa entrevista que fizeram com ele, uma vez perguntaram, eu li um pouquinho da biografia dele, uma vez perguntaram para ele assim, John Wesley, se Jesus voltasse amanhã, e ele acreditava na volta do mestre, se Jesus voltasse amanhã, o que você faria hoje? E ele no mesmo fôlego, sem titubear, respondeu, ele tinha a resposta na ponta da língua, sabe o que ele falou? Se Jesus voltasse amanhã, eu faria hoje o que eu tenho tentado fazer todos os dias, amar a Deus sobre todas as coisas e pregar o evangelho para o maior número de pessoas em amor, encharcado de amor. Jesus, quando sucederão essas coisas? Pedro, Tiago, Felipe, Bartolomeu, Natanael, não desembaraça da cabeça de vocês, despolui, não se preocupa tanto com o quando, mais importante do que o quando, é como vocês estão vivendo enquanto eu não volto. Porque a vida de vocês enquanto eu não volto, que servirá de testemunho para o último de todos os sinais, que é e será pregado esse evangelho a todas as nações, e então virá o fim. E como ele será pregado dos púlpitos? Não, através das vidas, das pessoas que aprenderam a cuidar melhor umas das outras, das pessoas que aprenderam a cuidar do azeite do Espírito, renovando a sua experiência com Deus a cada dia, e das pessoas que aprenderam a cuidar das dádivas e transformá-las em bênçãos na vida do mundo e de outras pessoas. Eu posso chamar você para a gente intrepidamente nessa manhã dizer, Senhor, não tenho forças, falta coragem, mas eu quero, enquanto o Senhor não vem, abraçar um modo de vida de Jesus Cristo. Eu quero, Pai, como povo do quando, como povo do advento, eu quero viver como o Senhor sonhou que eu viveria. Eu quero cuidar primeiro daqueles que estão perto, daqueles que cruzam o meu caminho. Eu quero cuidar de mim, Pai, porque eu preciso cuidar da minha vida cristã. Eu já não oro mais, eu já não leio mais a Bíblia, eu vou na igreja por rotina, tudo virou mecânico, eu só sou um papa-sermão, esquento o banco da igreja, mas eu não aguento mais, eu quero renovar minha lâmpada. Os testemunhos que eu tenho de vida cristã são os testemunhos dos meus avós, são os testemunhos que eu vivi no Brasil, mas eu já não tenho uma história com Deus para contar nesse país. E Deus está falando para você, renova o azeite então. Pai, não deixe os brinquedinhos virarem Baal, não deixe os brinquedinhos virarem ídolos na minha vida, ajuda eu a usar e possuí-los e não ser possuído por eles. Tem alguém corajoso bastante para se unir comigo nessa oração? Fecha seus olhos. Tem uma música linda que vai ser nossa primeira oração cantada. E à medida que você ouvir, você conhece essa música, eu conheço essa música, é uma música que fala de entrega. E à medida que você estiver ouvindo essa música, esquece de todo mundo que está perto de você agora, esquece do pai, da mãe, do tio, do namorado, esquece de todo mundo que está do seu lado, esquece do celular. Fecha seus olhos, diz para aquele que esquadrinha a mente e som do coração, Pai, me ajuda a viver, mais do que ficar preocupado com quando, me ajuda a viver o teu reino nessa terra, enquanto o Senhor não vem. Se você quer dizer isso para Ele, fecha o olho, fala para Ele, conversa com Ele, tem o seu privado com Ele, sua DR com Ele. E quando você terminar de falar com Ele, de olhos fechados ainda, ouvindo essa música, cantando essa música no silêncio da tua alma, coloque-se em pé onde você estiver. E no final a gente vai fazer uma oração coletiva, uma oração como igreja. Eterno, Deus amado,
Nessa manhã o Senhor sacudiu o coração da gente, fazendo a gente lembrar que como povo do advento, povo do quando, a gente acaba se esquecendo de viver o como, se preocupando com tantos dos detalhes, do quando, dos sinais, do dia, da hora, a gente acaba esquecendo daquilo que é mais importante, de sinalizar o teu reino enquanto o Senhor não vem. De mostrar para as pessoas que existe um jeito diferente de pensar, um jeito diferente de se relacionar, um jeito diferente de lidar com o dinheiro, um jeito diferente de tratar as pessoas. Ajuda-nos a encarnarmos as virtudes, os valores do teu reino e do teu caráter enquanto o Senhor não vem. Pai, hoje a gente quer se preocupar mais com como. Se há alguém, ou quem sabe um grupo de pessoas, adultos, crianças, jovens, daqui da igreja de Forte, que não tem cuidado uns dos outros, como deveriam, tem misericórdia da gente, Pai. Fala ao coraçãozinho desse pai, dessa mãe, fala ao coraçãozinho desse filho, fala ao coraçãozinho desse trabalhador, para que essa pessoa saia daqui tomando uma nova consciência de como tratar, cuidar e se relacionar melhor com as pessoas que estão ao lado dela. Se são palavras, corrija as palavras. Se são atitudes, se é na relação com o tempo. Enfim, Pai, ajuda-nos a reorganizarmos as nossas agendas e prioridades. Pai, se a gente está com o óleo vencido, se Teu Santo Espírito é um amigo distante, se a gente já não sabe mais o que é ter tempo para estudar a Tua Palavra, se a gente já não consegue mais quebrantar o nosso coração em oração, em particular, no quarto, ou em qualquer espaço da casa, que seja o nosso quadradinho de oração. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós não queremos viver de óleo vencido. Ajuda-nos a cuidarmos daquilo que só a gente pode cuidar. Às vezes a gente se cuida tanto da nossa vaidade, do nosso corpo, de tantas coisas efêmeras e passageiras, e a gente se esquece de cuidar da nossa salvação. Nós não queremos angariar a salvação pelas obras, não é isso, Pai. Nós queremos apenas cultivar a conexão, a ligação com Teu Santo Espírito diária. Ajuda-nos para isso. E Paizinho, antes de terminar essa prece coletiva, ajuda-nos a cuidar dos brinquedinhos que a gente tem. Esse é um país, Senhor, de muitos brinquedinhos. Como a gente consegue ter brinquedo aqui. Isso é bom, o Senhor criou as coisas para a gente desfrutar delas, viajar, passear, conquistar novas oportunidades, acumular coisas, ter um carro novo, casa nova, roupa nova, comprar tanta coisa que muitas vezes abrilhanta e encanta os nossos olhos, mas nos ilude. E às vezes no meio de tantos brinquedos a gente esquece do Pai, do doador, do dono da dádiva. E de tantos pequeninos que estão precisando do nosso compartilhar. Ajuda-nos a não nos iludirmos com os brinquedos. Que eles sirvam para o desfruto, mas principalmente para a bênção de outras pessoas. Enquanto o Senhor não vem, ajuda a gente a viver desse jeito. Não é fácil não, Pai. Não é fácil para mim, não é fácil para esses meus irmãos de Forte. Mas ajuda-nos a viver desse jeito a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.